para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, Senhor. Perdoe onde falhamos, onde pecamos. Vem nos envolvendo, envolva nossas vidas, Senhor. Meu Deus, precisamos da Tua graça. Espírito Santo, Espírito da verdade, nós estamos aqui em cuja Tua presença, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, meu amigo, meu amado, nós te amamos porque tu nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigada mesmo por esse momento, por essa oportunidade. Meu Deus, meu Senhor da glória, nós exaltamos, nós adoramos. Pai, continue, ó Deus, a usar o teu filho, pastor Augusto. Continue, ó Deus, a capacitar o teu filho. Continue, Senhor amado, Espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito da verdade, nós adoramos o teu nome, que é fiel, é tremendo. O teu nome, Pai, está acima de todos os nomes. Este nome que é grande, este nome que é poderoso, este nome, meu Deus, que é o Shaddai, Senhor, Deus forte, Pai. Muito obrigada mesmo, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, muito obrigada mesmo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, por mais um dia que nos concedeu em Tua presença, de prestar esse culto de adoração, esse culto de louvor. Meu Deus, nós queremos ser saciados. Continue dando fome à Tua igreja, Senhor, para ter fome, sede de justiça, fome para meditar mais na palavra, para se alimentar mais da palavra, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Deus, a alimentar mais da Tua palavra, Senhor. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Faça presente neste lugar, Senhor. Faça presente, meu Deus. E o teu servo, pastor Augusto, ó Deus, vai continuar, meu Deus, trazendo o sermão, a palavra do Senhor. Que o Senhor venha gerar dentro dos nossos corações esse arrependimento verdadeiro. Aplique essa palavra em nossos corações. Aplique, Espírito Santo, de quem foi ouvir esta palavra, Senhor. Aplique e gera dentro do nosso ser a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Tua palavra, Senhor. Nós queremos nesta noite, Pai, Senhor, que está se aproximando, meu Deus, queremos ser saciados da palavra. Sacia o nosso ser, sacia, meu Deus, nós precisamos, ó Deus, Deus amado, Espírito Santo, abraça a Tua igreja e joga por terra toda a fúria, caia por terra no nome de Jesus. E nós abençoamos a Tua igreja, nós abençoamos nossas vidas, nós abençoamos, meu Deus, cada Teu servo, Tua serva que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, papai, obrigada, Senhor, muito obrigada mesmo, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor. Meu Deus, Tu és o sumo sacerdote, Tu és o sumo sacerdote que está intercedendo pela Tua igreja. O Senhor está intercedendo pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada mesmo, ó Deus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, Pai. E o pastor Augusto está com a oportunidade, em nome de Jesus. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus nos dá continuidade aos nossos sermões.
ou seja, aos nossos sermões no livro de 1 João. E hoje nós estaremos assim pregando no capítulo 2. E nós estaremos lendo os versos 1 e o 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Vamos lá. Ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre os sinais de uma pessoa que anda na luz. Primeiro, nós falamos que uma pessoa que anda nas trevas tem a consciência anestesiada pelo pecado. Depois, falamos que uma pessoa que anda na luz, ele mantém comunhão um com os outros. Depois falamos que uma pessoa que anda na luz, o sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Ou seja, ele tem o perdão de todos os seus pecados que ele vier a cometer por acidente, tá certo? Hoje falaremos sobre a segurança de todos aqueles que tem Jesus como seu advogado e sacrifício. Jesus, advogado e sacrifício. Vamos lá para o texto. Irmãos, nessa perícope, João, ele apresenta a obra de Jesus Cristo como advogado e nossa propiciação. João, ele passa a explicar a que propósito ele escreveu. Primeiro, ou seja, a primeira coisa que nós podemos notar nesta passagem é a sua ternura. Ele começa com a expressão meus filhinhos. A mesma maneira que Jesus, ele tratou os seus discípulos antes de ser entregue nas mãos dos homens. Jesus chega para os seus discípulos e diz: filhinhos. São palavras que usamos ao falar de uma forma carinhosa para com as pessoas. Essa expressão carinhosa de João é vista ainda no capítulo 2, versículo 12, no versículo 14, versículo 18 e também o versículo 28. Podemos ver também essa expressão carinhosa ainda no capítulo 3, versículo 7 e depois versículo 18. No capítulo 4, verso 4 e também no capítulo 5, verso 21. Essa epístola, ela está recheada dessa expressão carinhosa e verdadeira de um pastor para com o seu rebanho. Nesta expressão, há o anelo, a afetuosa ternura de um pastor para com o seu rebanho. Na continuidade do texto, ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quais são estas coisas que João está falando neste momento? Aquilo que ele escreveu lá no capítulo 1, versículo 5,
ao versículo 10. Nós podemos ver aqui uma verdadeira preocupação de um pastor para com a vida espiritual do seu povo, ou seja, do seu rebanho. João aqui não está ensinando uma perfeição moral absoluta, o qual é impossível de se obter aqui nessa terra. Se João estivesse dizendo isso, ele estaria se contradizendo com o que ele havia falado anteriormente, quando ele disse: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele está dizendo é que, devido à nossa natureza pecaminosa, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos ao pecado. Enquanto vivermos nessa terra, infelizmente, é impossível viver numa perfeição moral. Mais uma vez, enquanto vivermos nessa terra, infelizmente é impossível vivermos uma perfeição moral. É impossível vivermos sem que venhamos a pecar de alguma forma. Quando Deus, ele nos regenerou, ele não fundiu em nossos corações uma graça para que nós não pecássemos de forma alguma. Não. Se ele tivesse feito isso, realmente aconteceria, mas ele não fez. Ele não infundiu esta graça em nossos corações. Por isso, nós pecamos por palavras, ações ou pensamento. E também, meus queridos, existem muitas tentações ao nosso redor. E nossa natureza terrena sempre é inclinada ao mal. Porém, essas pessoas que foram alcançadas pela graça regeneradora de Deus, eles jamais viverão naquela mesma vida de pecado o qual eles viviam antes. Eles foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Eles foram libertados do pecado e transformados em servos de justiça, como disse o nosso irmão Paulo. Meus queridos, todos aqueles que receberam o chamado de Deus para servir ao Senhor Jesus foram educados pela graça a repudiarem as paixões mundanas e a viverem no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela educa a todos aqueles que foram alcançados por ela, abandonando o pecado e passando assim a viverem, a terem, ou seja, um novo estilo de vida. Por exemplo, a mulher que foi apanhada em flagrante de adultério e lançada aos pés de Jesus, exposta ao vexame público pelos escribas e fariseus. Essa mulher estava condenada pelo tribunal da lei, pelo tribunal da religião e também pelo tribunal da consciência. Mas Jesus absolveu esta mulher dizendo: nem eu, tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ao encontrar também com aquele homem
que foi curado no tanque de Betesda, Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Diríamos também que aquela mulher samaritana, quando ela teve o encontro com o Senhor Jesus, eu acredito que ela também deixou o seu pecado e passou a ter um novo estilo de vida. Quando João ele diz, não pequeis, tem o mesmo sentido desses textos, o qual nós apresentamos neste momento. Não pequeis aqui significa não peques contra Deus, contra Cristo e seus irmãos, contra si mesmo, contra a lei de Deus. Quando João ele diz não pequeis, o que ele está dizendo é para que eles não continuem na vida habitual de pecado como eles viviam antes. A continuidade do texto, ele nos diz: se todavia alguém pecar. Vejam o que João diz. Se alguém pecar. Por que ele fala desta forma? Porque o pecado na vida de um salvo não é algo corriqueiro, mas sim um acidente. A própria Bíblia, ela registra alguns acidentes ocorridos na vida de grandes homens de Deus, como Abraão, Davi, Moisés. Esses acontecimentos foram acidentes e não era algo que fazia parte da vida deles no dia a dia. Meus queridos, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos aos acidentes espirituais. O que João está dizendo é, se esses acidentes vierem a acontecer na vida de um salvo, Deus providenciou os meios pelo qual ele pode se levantar e continuar a sua jornada até chegar aos céus. Olhe para o texto. Ele ainda nos diz: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado aqui significa ajudador, intercessor. Essa palavra significa, em geral, alguém que se coloca ao lado de outro para ajudá-lo. Quando João usa a palavra, ele aplica a Cristo. A ideia é que ele fala com o Pai sobre nós, em nossa defesa, intercede para que nós sejamos assim perdoados. No livro de Romanos 8, verso 34, Paulo disse: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No livro de 1 Timóteo, Paulo nos diz assim mais uma vez: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O autor aos Hebreus, ele também nos diz: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também
pode salvar totalmente, ou seja, Ele pode salvar definitivamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, Ele vive para advogar, pedir, rogar, solicitar em prol da sua vida, meu irmão. Em prol da sua vida, minha irmã. Mais adiante, o autor aos Hebreus ainda continua dizendo: porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, verso 24. Meus queridos, preste atenção. João, Paulo e o autor aos Hebreus abre o véu e nos mostra o que acontece se um servo de Deus vier a pecar. É isso que eles estão fazendo. Abrindo o véu e dizendo: veja o que acontece se nós viermos pecarmos contra Deus, contra Cristo, contra os irmãos, contra nós mesmos e contra a lei de Deus. Temos esse advogado. Irmãos, prestem atenção. A cena aqui é de um tribunal onde o crente culpado é trazido diante da justiça divina que o acusa. Mas ele não está só. Ele tem ao seu lado o mais eficaz de todos os advogados, Jesus Cristo, o qual está à direita do Pai. Irmãos, advogado também aqui significa consolador. Essa palavra, ela se refere ao Espírito Santo, que também intercede por nós com gemido inexprimível. Essa palavra aqui também significa gemido inexprimível, lamento inexpressável, ou seja, não temos palavra para expressar. John Stott, ele destaca algo aqui bem interessante. Ele diz: o fato de que, se temos um advogado no céu, Cristo tem um advogado na terra. Preste atenção. O fato de que temos um advogado no céu, Cristo tem um advogado na terra. O Espírito é o Paracleto de Cristo, como o Senhor Jesus é o nosso. No entanto, enquanto o Espírito Santo pleiteia a causa de Cristo perante o mundo hóspede, Cristo, ele pleiteia a nossa causa contra o nosso acusador, junto ao Pai, que ama e perdoa os seus filhos. Agora, não somos mais réus, mas filhos de Deus. Deus não é mais o nosso juiz, Ele é o nosso Pai. Que coisa maravilhosa. Outro ponto importante que o texto Glória a Deus. nos diz aqui é que
Jesus Cristo, o justo. O texto aqui, ele não está falando da divindade de Cristo, mas sim da sua humanidade. Quando ele estava aqui nessa terra, ele não cometeu pecado algum, nem dolo se achou em sua boca. Justo aqui, esse termo aponta para o caráter perfeito de Cristo como homem. Paulo disse que ele não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós. O autor aos Hebreus nos diz que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Essa era a vida de Jesus aqui nessa terra. Quando Jesus estava perante o tribunal, sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos os anciões, a mulher de Pilatos mandou dizer-lhes: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por teu respeito. E esse termo justo fazia parte da pregação dos apóstolos. Vocês mataram o justo. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Sendo justo, Jesus, ele pode comparecer perante o Pai e nos defender. Somente ele pode fazer isso e mais ninguém. E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, não acredite naqueles que dizem que você tem um outro intercessor diante de Deus, a não ser Cristo. Como advogado junto ao Pai, somente Jesus poderá interceder por nós diante de um Deus justo. Ainda, no versículo 2, ele nos diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa frase aqui vem de uma linguagem cerimonial do Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados e o sangue derramado como pagamento pelo pecado. Era desse mesmo propiciatório que Deus pronunciava o perdão de pecados sobre o seu povo e declarava-se reconciliado com eles por meio da morte sangrenta de sacrifício. E tudo isso, meu querido, apontava para Cristo, que um dia ele seria morto, ele seria oferecido como sacrifício de expiação também, para apaziguar a ira de Deus sobre a vida do teu povo. Sem este sacrifício de Cristo, não havia como termos o perdão de Deus e nos reconciliarmos com Ele, por meio
dos nossos esforços. Ele mesmo, sendo ofendido pelos nossos pecados, tomou a iniciativa de se reconciliar conosco. Por amar-nos sem que merecêssemos, fez por nós o que nós nunca poderíamos fazermos sozinhos. Paulo disse: porque se nós, quando inimigos, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. O próprio amor incomparável de Deus aplacou a sua própria ira santa ao nos dar o seu próprio Filho amado, o qual ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. E João, ele disse: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 3,16 é um texto bem conhecido. João disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim fazendo, Deus mesmo entregou a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Ele propôs se mostrar, ou seja, voltar contra si mesmo, na pessoa do seu Filho. Todo o peso daquela justa ira que eles mereciam. Na cruz, ele se colocou no lugar do seu povo, culpados, e os pecados deles foram imputados, ou seja, foram lançados sobre Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 53, ele nos diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Verso 5 ele diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa dos nossos pecados, ele foi esmagado sobre o peso da ira de Deus. Sua morte pagou a dívida do pecado, satisfez as demandas da justiça de Deus e apaziguou a sua ira sobre nós. Ali na cruz do Calvário,
Ele levou sobre si a nossa culpa. Por isso que João, quando viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para ele tirar os nossos pecados, ele teve que recebê-los. E foi isso que aconteceu. Quando ele recebe os nossos pecados, ele estava assumindo a nossa culpa. E sabe o que é que acontece, meus queridos? Ele bebe o cálice da ira de Deus contra o pecado. Deus puniu de forma justa os pecados do seu povo na morte do seu filho. Cristo, ele foi o sacrifício para propiciar, apaziguar ou aplacar a ira de Deus sobre nós. Paulo, em Romanos 5, verso 9, ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Meus queridos, Cristo, ele é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira de Deus pelos nossos pecados. E desvia esta ira de sobre nós, apaziguando a sua ira e nos reconciliando com Ele. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus, ao fazer da morte de Jesus Cristo um sacrifício de propiciação, foi para que ele pudesse justificar os pecadores justamente, isto é, de uma maneira tal que fosse inteiramente digna do seu caráter, verdadeiramente amoroso e eterno. Meus queridos, o nosso pecado tinha que ser condenado. E Deus condena em Cristo aquilo que era para nós sofrermos. Cristo sofreu em nosso lugar. E ainda ele nos diz: e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O sacrifício de Cristo alcançou todo mundo em extensão, no sentido de que ele morreu para comprar para Deus pessoas de todas as tribos e nações, mas não todos os indivíduos de cada tribo. Sabe por quê? Porque se ele tivesse comprado a todos, todos seriam propriedade dele para a salvação. Se ele tivesse comprado a todos, todos seriam salvos. Mas esse não foi o propósito de Deus. O sacrifício de Cristo tem alcançado pessoas do mundo inteiro.
e não todo o mundo. Eu quero trazer aqui uma aplicação, depois dessa explicação. Primeiro, eu quero trazer uma aplicação para você que não tem a Cristo ainda como seu advogado. Eu quero dizer para você neste momento que está me ouvindo, quem não recebe a Jesus agora como advogado, preste atenção, enfrentá-lo-á inexoravelmente como juiz. Todos os homens comparecerão perante o tribunal justo de Deus, ricos, pobres, ateus e religiosos, doutores e analfabetos. Lá não haverá revelia, pois todos estarão lá. Lá não haverá réplica, nem tréplica, mas todos estarão lá calados, coberto por um pesado silêncio. Aqueles que recusaram confiar a sua causa a Jesus como advogado, testemunhas se levantarão contra eles no tribunal. A própria consciência o julgará. Eu sempre tenho falado que o pior inimigo do homem é a sua própria consciência. Você pode esconder o seu pecado do homem, mas de Deus você não esconde. Você pode esconder o seu pecado do homem, mas você não esconde da sua própria consciência. E naquele dia, ela vai te julgar. Vai estar todos eles ali, cravado dentro de você. Não tem como você se sair dessa. Os homens, eles vão entrar em desespero naquele momento. Vão clamar: montes, caia sobre nós. As suas obras os condenarão, pois os livros serão abertos e eles serão julgados segundo as suas obras. Suas palavras os condenarão no juízo, pois eles darão contas no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferiram. Suas omissões, seus desejos secretos, os denunciarão naquele grande dia. E a única maneira de você entrar pelas portas da bem-aventurança, da bem-aventurança eterna, e ter a garantia de salvação, é você ter a Jesus como seu advogado.
Segundo, para você que cometeu um acidente espiritual, para você que pecou, e você acha que Deus, Ele não te perdoou. Talvez o inimigo tenha te acusado em todo momento. Eu quero dizer para você também, você tem 2 advogados. Todos 2 nunca perderam uma batalha. Você tem um advogado nos céus, o qual ele está intercedendo por você contra o seu acusador, que é Satanás. E você também tem outro advogado, que é o Espírito Santo. Ele está intercedendo pela sua vida. Lembre-se, a palavra de Deus nos diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. E também, ele nos diz que assim como o Oriente é distante do Ocidente, Deus é aquele que separa de você todos os seus pecados. Deus vai lançar esse pecado que você cometeu no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 1, versículo 9 de 1 João, ele disse: se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar, como nós falamos nesse instante, e te purificar de toda injustiça. Sabe por que Deus te perdoa? Porque você está na luz. E todos aqueles que estão na luz têm perdão de todos os pecados. Somente aqueles que têm Jesus como seu advogado e a sua propiciação terão perdão de todos os pecados e a segurança de vida eterna. E eu quero concluir aqui com esta mensagem, dizendo para você, meu irmão, que aquilo que te dá uma plena certeza de salvação, aquilo que te dá segurança de vida eterna, não é o que você faz, mas aquilo que Cristo fez por você. Aquilo que você tem procurado fazer é imperfeito diante de Deus. Mas aquilo que Cristo fez pela sua vida é perfeito. Aquilo que te justifica diante de Deus não é as suas obras, mas as obras de Cristo. E eu quero deixar esta palavra para que você que tem sido acusado por Satanás, para que você que tem passado por esta situação, a partir de hoje, você vai sentir paz na tua alma, porque Deus, Ele manda falar para você neste momento que Ele perdoou todos os seus pecados, e que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Quero convidar você para estar fazendo esta oração juntamente comigo. Feche os teus olhos. Deus, eu quero, neste momento, ó Pai, orar por esta pessoa que ainda não tem o Senhor como advogado. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor aplique esta palavra no coração destas pessoas, Pai. Deus, assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse aquilo que os apóstolos estavam pregando, eu quero te pedir neste momento, em nome de Jesus, abra o entendimento desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança que ouviu esta palavra,
para que, ó Deus, eles possam compreender aquilo que o Senhor fizeste por ele através do teu amado Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo aplique a obra regeneradora nessas vidas. Senhor Deus, somente o Senhor pode realizar este milagre na vida dessas pessoas. Nós mesmos, ó Pai, não conseguiremos fazer nada, mas é o Senhor, através do teu Espírito Santo, que regenera, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço, ó Deus, faça esta obra em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu oro também, Deus, por este homem, por esta mulher que caiu, Pai. Deus, aplique esta palavra no coração deles. E que a partir de hoje, eles comecem a sentir alegria. Comece a sentir paz na tua alma. Comece a sentir, ó Deus, o teu amor. Porque muitas vezes, Satanás, ó Deus, por meio da sua acusação, pode estar dizendo para ele ou para ela que não existe mais jeito para você. E o Senhor, nesta noite, está dizendo: existe sim, eu perdoo todos os seus pecados. Eu sou o teu advogado e nunca perdi uma causa e não vou perder a tua. Pai, nós te pedimos essas bênçãos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe.